Fala pessoas, beleza? Professor Juarez, olha só, hoje vamos continuar o tema mineração e agora trabalhar as revoltas que aconteceram, principalmente chamadas separatistas, que foram várias, mas geralmente a gente estuda duas na escola. Tá? Essas revoltas separatistas tinham a intenção de separar a região principalmente da coroa portuguesa, se tornando independente. Ou seja, os inconfidentes ou conjurados mineiros queriam a independência de Minas. Enquanto isso, os baianos da Bahia. Perceba que a história de movimentos separatistas começa aqui e vai se prolongar até o final do Império, principalmente quando vai acontecer a última revolta separatista no período do Império, que é a Praieira, a Revolução Praieira. E então, neste momento, nós vamos trabalhar, então, primeiro, qual que é o certo de usar, professor? Inconfidência ou conjuração? Na prática, são duas narrativas. Inconfidências quer dizer a falta de fidelidade. A pessoa é um traidor ou uma pessoa desleal que revela seus segredos, né? E para a Igreja Católica, são pessoas hereges que perderiam a sua salvação pela falta de fidelidade à coroa portuguesa, ou seja, seria um crime de lesa majestade. Então, na prática, seria os confidentes. E, se eu uso o termo conjuração, quer dizer uma conspiração contra o Estado, não uma deslealdade ou uma conspiração contra Portugal. Né? Não uma deslealdade, mas sim uma revolta e uma conspiração contra Portugal, porque nós já estamos cansados e principalmente influenciados pelo pensamento iluminista, no sentido de fim do absolutismo, fim do monopólio, fim do controle português, né, sobre aquela região. Então, geralmente, atualmente, historiadores usam o termo principalmente de conjuração e não inconfidência. Na prática, se eu for olhar o termo inconfidência, o inconfidência seria usado para algumas pessoas que traíram o movimento mineiro ou baiano. Né? Essas pessoas, José Joaquim dos Reis, por exemplo, que foi o traidor da mineira, ele sim seria um inconfidente, porque ele revela os segredos das pessoas, etc. E tal. Então, nesse sentido, segundo historiadores, o mais correto é já o termo conjuração. Ah, legal, professor. E qual o contexto para que isso aconteça? E aqui que entra as habilidades do Enem, interessantes, né, nas competências. Nós vimos, então, que é um momento de crise do ouro. Já na segunda metade do século XVIII, se aproximando já do século XIX, e devido a isso, com a crise do ouro, a coroa portuguesa decreta uma lei chamada derrama, né, a necessidade de atingir uma cota mínima de ouro anual. Levando em conta disso uma nova lei de apropriação indevida de bens das pessoas para se chegar à cota mínima, você tem uma situação social de crise. Aqui é interessante, né? Quando toca no bolso, há revoltas, principalmente generalizadas. Por quê? Porque essas classes que antes estavam no poder e tinham muito dinheiro, ocorrerá uma perda de opulência, ou seja, uma perda de riqueza desses grupos. E isso leva a uma insatisfação geral, junto a uma inflação e aumento do preço dos produtos devido à grande quantidade de ouro que existia. Isso também é muito importante, vocês entendam. Onde há grande quantidade de riqueza, realmente afeta o preço das mercadorias, uma desvalorização do próprio preço do ouro. Beleza? Então, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar a diferença entre os dois movimentos. Até lá.